Bom, hoje nós vamos dar sequência ao estudo das teorias evolucionistas, né, na parte 2. Nós já falamos da parte 1, que é a teoria evolucionista de Lamarck, né, Jean-Baptiste Lamarck, e agora nós vamos falar sobre a teoria evolucionista de Charles Darwin. Como nós havíamos falado, vamos mostrar as duas e vamos no final fazer um confronto das duas para a gente fechar, né, de forma definitiva a compreensão do estudo das teorias evolucionistas. Eu gosto muito desse estudo do Darwin porque desde que eu estudante, eu já tinha simpatia pela biologia e quando eu estudei evolução para vestibular e tal, e para a vida, eu gosto muito da história de Darwin porque é uma coisa que muito me fascina, né? E eu acho que fascina muita gente. Você vê que na época os jovens estudantes, eles como não tinham como hoje nós temos, a juventude de hoje, muita diversão, muita coisa moderna, eles viviam para estudar. Então, via de regra, os cientistas eles tinham 2, 3, 4 faculdades, né, formações. Então, Charles Darwin ele nasceu no ano de 1809, na Inglaterra. Quando ele era criança, ele tinha o hábito de colecionar besouros e ficava muito obcecado com isso. Só que seu pai achava que temia que ele não seria capaz de fazer nada além de caçar ratos e besouros e que acabasse por desgraçar o nome da família, que era uma família muito tradicional nessa cidadezinha da Inglaterra. Então, por ser um caçador habilidoso, Darwin aprendeu a observar o hábito dos animais. Daí ele achou que o prazer de observar era maior do que o prazer de caçar. Então ele ingressou no curso de medicina, seguindo os passos do pai e do avô. Só que ele teve um desgosto, né, teve um contratempo durante a faculdade. Ele teve que operar um doente sem anestesia. Aí descobriu que não daria para isso e abandonou o curso de medicina. Seu pai, de uma família tradicional da cidade onde eles moravam, aconselhou Darwin para que se dedicasse à igreja anglicana. Só que ele não ficou feliz com o que aprendeu lá na igreja. Por exemplo, segundo o que o próprio Darwin contava na literatura, na igreja ensinavam que a Terra foi criada às 9 horas do dia 23 de outubro do ano de 4004 a.C. e que todas as espécies foram criadas ao longo de 6 dias e que jamais teriam sofrido mudanças desde então. Só que Charles Darwin desenvolveu sua paixão pela natureza. Um de seus professores o recomendou para a tripulação do Beagle, que era um navio da Marinha Britânica, onde ia fazer um trabalho de mapeamento dos mares e da costa, né, de muitas costas. Onde a tarefa do capitão era mapear mares e costas desconhecidas pela Marinha Britânica. A viagem durou 5 anos e Darwin foi nessa viagem, foi uma história fantástica. Foi incorporado como naturalista, apesar de não ter qualificação acadêmica para isso. Aí, durante as paradas da viagem, vou contar a vocês na frente, mostrar as fotos, Charles aproveitava para coletar tudo o que pudesse: rochas, fósseis, aves, insetos e animais grandes que ele mesmo empalhava. Em cada porto, ele enviava seu material para aquele seu professor lá na Inglaterra. E durante essa viagem, ele escreveu um diário, que depois ficou conhecido como o Diário da Viagem do Beagle. Na volta, coincidida no dia 2 de outubro de 1836, estava convencido de que as espécies animais sofrem mudanças. Porém, ele não sabia como isso ocorria. Aí vou mostrar a você no final o desfecho dessa história. Junto de um colega chamado de Richard Howell, classificou o material coletado e publicou o material, um artigo chamado Zoologia da Viagem do Beagle. Um livro de um famoso geógrafo chamado na época de Thomas Malthus, muito conhecido porque já fez geografia hoje, despertou seu interesse, onde esse livro afirmava que as populações tendem a crescer geometricamente, a menos que sejam impedidas. Aí estava a sua resposta. Era as alterações que permitiam que um indivíduo prosperasse, enquanto os outros que não sofriam essas alterações pereciam. Charles Darwin fez uma alteração fundamental na teoria de Lamarck, utilizando os exemplos das girafas, que eu vou mostrar a vocês. Já falei sobre os exemplos das girafas de Lamarck, e Darwin
Ele fez uma modificação que eu mostro no final, o confronto das duas. Nela, Lamarck afirmava que as girafas iam ficando com o pescoço comprido pela necessidade de se alcançar os galhos mais altos das árvores, como vocês bem comentaram lá na plataforma, né, da gente. Porém, a mudança fundamental introduzida por Darwin é que as girafas não iam esticando o pescoço, e sim apenas as de pescoço comprido sobreviveriam. Ele chegou a publicar um ano antes a obra A Transmutação das Espécies, onde falava dessas mudanças, mas não arriscou explicá-las. A sua principal obra, chamada Sobre a Origem das Espécies, por meio da seleção natural, só foi publicada 20 anos depois dessa viagem do Beagle, quando recebeu uma carta de outro naturalista inglês, chamado de Alfred Wallace, que fez observações e chegou às mesmas conclusões de Darwin. Esse livro foi famoso e foram 1.250 exemplares de 502 páginas que se esgotaram num único dia de venda, no famoso dia 24 de novembro de 1859. Todo o cuidado que teve para não usar a palavra evolução não adiantou para Darwin, pois suas teorias fizeram desabar as teorias da igreja sobre a criação do mundo. Foram anos de debates ferozes, onde os principais adversários dele foram um bispo de Oxford, um escritor e tantos outros lá que discordavam das suas teorias. Já seus defensores foram o geólogo Charles Lee, o botânico Joseph Hooker e o zoólogo Thomas Henry. Charles Darwin deixou uma obra extensa. Guardava em seu escritório frascos com amostras de várias espécies animais e vegetais, e apesar da igreja fazer campanhas severas contra suas ideias, essa mesma igreja, que era muito conservadora na época, permitiu que após sua morte, que ocorreu em 19 de abril de 1872, fosse enterrado na abadia de Westminster, ao lado do famoso físico Isaac Newton, o conhecido pai da física. Esse fato fez com que, um tempo depois do enterro, seu filho fizesse um comentário engraçado e em tom de interrogação. Ele disse: "Você pode imaginar que conversas deliciosas o meu pai e o senhor Isaac Newton terão à noite, depois que a abadia fechar e tudo ficar quieto?" Então veja que história linda, sobre a vida de Darwin desde criança. Então vamos seguir aqui, mostrando aqui as telas desse material fantástico. A expedição científica do navio Beagle. Você vê essa foto antiga do navio, Em 1831, aos 22 anos de idade, Charles Darwin partiu no navio da Marinha Britânica, o HMS Beagle, para uma viagem que duraria 5 anos, com o objetivo de estudar a costa da América do Sul, da Nova Zelândia e da Austrália. Veja aqui o percurso do Beagle nos 5 anos de viagem. Você vê aqui os continentes, os mares. Essa viagem, como foi muito longa, de 5 anos, ela percorreu três oceanos. Os 3 oceanos, o Pacífico, o Índico e o Atlântico. Então você vê aí essa linha vermelha, aqui essa linha vermelha seria o percurso mais ou menos aproximado do navio do Beagle. E você vê que ele passa aqui na América do Sul, na costa leste da América do Sul, próximo do Brasil aqui. Então o Beagle deixou o porto de Plymouth, na Inglaterra, e seguiu pelo Oceano Atlântico rumo ao sul, percorrendo a costa brasileira, a costa uruguaia e a costa argentina. Depois contornou o Estreito de Magalhães e subiu a costa sul-americana pelo Oceano do Pacífico. Visitou Galápagos, próximo à costa do Equador, e de lá seguiu para Nova Zelândia e Austrália. A volta aconteceu pelo Oceano Índico, contornando o sul da África. Então veja, essa foto aqui é o arquipélago de Galápagos. Galápagos é uma ilha que tem lá no Equador, a 1.000 quilômetros da costa, e que ela tem uma riqueza enorme de biodiversidade. Então,
Isso favoreceu o estudo de Darwin, facilitou para que ele coletasse esses materiais e pudesse fazer seus estudos e formular suas teorias. Então é muito famosa a história do arquipélago de Galápagos, já muitos documentários foram mostrados na televisão sobre isso. Está aqui o arquipélago de Galápagos, a oeste do Equador. Então ele está, como é arquipélago, tem várias ilhas, e essas ilhas têm uma biodiversidade enorme. A 1000 quilômetros da costa do Equador. Então veja aqui essa foto próxima aqui, né? A diversidade de animais que habitam essas ilhas. Né? Tem aqui aves com patas achatadas que favorecem, né, a sobrevivência em habitats alagados. Né? Outras aqui tem a tartaruga, lagartos e assim por diante. Então os animais e plantas de Galápagos foram trazidos do continente por correntes marinhas e ventos. Porém, apesar das semelhanças com as espécies sul-americanas, a flora e a fauna de Galápagos têm características próprias que as diferenciam como novas espécies. Veja que observação interessante. Então está aqui. Onde quer que o navio parasse, Darwin observava, desenhava e coletava muitos espécimes. Você vê que naquela época não tinha as câmeras que temos hoje, digitais, de grande resolução, né? Ele não tinha essas coisas, então ele tinha que desenhar o formato dos animais, pegar e tal, e fazer o armazenamento para poder fazer os estudos. Rochas, fósseis, aves, insetos e também animais de grande porte, colocando em ação suas habilidades de taxidermista. Então, taxidermista é uma pessoa que empalha animais mortos, empalhador de animais, para fazer os estudos, né, da morfologia e outras coisas. Então, vamos ver aqui mais. Aqui tem uma foto interessante. Ó. Nas ilhas, a ausência de espécies competidoras e a variedade de alimentos e habitats permitiram que essas aves, originalmente comedoras de sementes, desenvolvessem uma diversificação no tamanho e na forma do bico e no hábito alimentar. Então você vê que registro histórico interessante, né, da transformação da morfologia para se adaptar ao meio ambiente, que também explica um pouco sobre a teoria de Lamarck. Né? Vamos ver aqui mais. Então está aqui um quadro explicativo sobre a lógica central da teoria de Darwin. Então diz aqui: grande fertilidade dos organismos resultaria em superprodução de filhos. Essa superprodução de filhos, os seres de uma mesma espécie apresentam variação nas suas características, herdam de seus ancestrais características favoráveis ou desfavoráveis para si mesmos. Então isso é verdade, né, gente? Porque hoje a gente vê que quem tem um irmão, mais de um irmão, 5 irmãos, 10 irmãos, ninguém é igual, né? Os irmãos são diferentes. Então, por essa variação, né, de características, então, no futuro vai haver uma competição, né, por ambientes e por alimento, essas coisas. Então, essa variação, ela induzia uma luta pela vida e pelas fêmeas. Então, a chamada seleção natural e sexual. Então, a luta pela vida e pelas fêmeas, né, ela provocava uma competição pelo alimento, pelo espaço geográfico e pelas fêmeas. Então, essa luta inconstante, né, de sobrevivência, ela explicaria que os mais aptos sobreviveriam. Então, a sobrevivência dos mais hábitos. Então, essa lógica é que explica essa palavra muito forte da teoria de Darwin, que é a seleção natural. Por que natural? Porque a própria natureza seleciona os mais hábitos a, né, prosseguirem e os menos aptos tendem a desaparecerem. Então, no final, vocês vão ver como é fácil a compreensão da teoria de Charles Darwin. Vou mostrar aqui agora a explicação do pescoço das girafas segundo Charles Darwin. Vocês viram essa explicação do pescoço das girafas na teoria de Lamarck, em que Lamarck dizia que as girafas elas esticariam o pescoço para alcançar as árvores mais altas, e isso explicaria a evolução, né?
já que é uma diferença enorme. Preste bem atenção. Tem aqui quadro lado esquerdo, quadro 1, no meio quadro 2 e no final lado direito quadro 3. Então cada quadro desse tem um item aqui que vai explicar a sequência desses quadros. Então item 1, as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. Então tá aqui, ó, tem aqui essa girafa pequena, no meio tem uma girafa maior e ao lado aqui uma girafa de porte médio, pescoço médio, não é? As três buscando se alimentar na árvore alta. 2. Perceba que daqui da foto 2, olha aqui o esqueleto da girafa pequena. Perceba aqui embaixo, no chão, aqui no piso, na terra, o esqueleto de um animal que pode ser o da girafa pequena. Então ela desapareceu porque ela não teve essa desenvoltura de comer essas árvores, porque ela tem pescoço curto já de nascença, né? Então, a competição no 2 e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que esses animais conseguiam se alimentar melhor do que as girafas de pescoço curto. Então, essa aqui, no quadro 2, ela desapareceu. Então, as outras de pescoço longo, elas tinham mais essa facilidade de se alimentar e de sobreviver. E aqui no final, no quadro 3, né, você vê que já tem girafa do pescoço só longo, né? Então tem aqui, ó, 3. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Então, essa teoria ela é totalmente diferente da teoria de Jean-Baptiste Lamarck, né? Então, ele diz que o próprio ambiente selecionava os mais hábitos. Então, essa palavra-chave, nunca esqueçam, seleção natural fala sobre a lógica da teoria evolucionista de Charles Darwin. Agora eu vou mostrar o quadro próximo, que é um confronto das duas, para você compreender e fazermos o desfecho final desse assunto muito bonito. Então, tem aqui, lado esquerdo, coluna esquerda, tem as teorias de Lamarck. Do lado direito, a teoria de Charles Darwin, correto? Então vamos lá, eu vou ler um a um, tá bom? Então, no caso de Lamarck, no item 1, as girafas ancestrais provavelmente tinham pescoços curtos. Para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam, tinham que esticar o pescoço. Então, isso nós já vimos no vídeo 1. Só que Darwin diz o seguinte: as girafas ancestrais provavelmente apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. As variações eram hereditárias. Percebe? Item 2. Segundo Lamarck, pelo fato de esticarem sempre o pescoço para atingir a folhagem das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica adquirida era transmitida a seus descendentes. Não é que nós mostramos o exemplo do pescoço daquelas mulheres, que não era verdade, né? A questão da transmissão dessas características morfológicas. No 2 de Darwin, a competição e a seleção natural levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço longo, uma vez que estes conseguiam se alimentar melhor do que a girafa de pescoço curto. Percebe a diferença? 3. Finalizando. Para Lamarck, finalmente, o contínuo alongamento do pescoço deu origem, desculpa aqui a minha garganta, deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução. Então, isso aqui é o desfecho da teoria evolucionista de Lamarck. Vamos ver o desfecho da teoria evolucionista de Darwin. 3. Finalmente, apenas as girafas de pescoço longo sobreviveram à competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Então, veja que coisa linda esse desfecho das duas teorias, não é? Agora, como a gente mostrou também o erro de Lamarck, vamos mostrar aqui, não é, a questão aqui do problema de Darwin.
o problema não resolvido por Darwin. Embora tenha mostrado a existência das variações e sua importância para o processo evolutivo, Darwin não conseguiu explicar como essas variações surgiram e como eram transmitidas aos descendentes. Então isso foi uma limitação. Por quê? Porque naquela época não tinha muita evolução dos estudos científicos. Não é? Já hoje existe uma nova ciência chamada neodarwinismo, que já usa elementos mais modernos da genética, né, da engenharia genética, da paleontologia, de outros processos científicos para poder explicar melhor, né, essa temática da teoria de Darwin. Então, naquele tempo, ele se parou por aí, porque não teve como, né, explicar como e como eram transmitidas essas características. Beleza? Então, a gente vai fechando por aqui, né, nesse desfecho do segundo vídeo, que é a parte 2 das teorias evolucionistas, mostrando a teoria de Charles Darwin. Ok? Vamos ver aqui mais. Então tá aí o abraço dos amiguinhos, né, para a gente fechar com chave de ouro o estudo das teorias evolucionistas, das espécies. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Valeu!